Boa tarde, irmãos. Bem-vindo a mais um culto da Igreja Sal da Terra de Uberlândia. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o nosso culto. Amém? Feche os nossos olhos. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia. Obrigado pela Tua palavra, Pai, por tudo que o Senhor vai nos ensinar. E tudo que o Senhor tem nos instruído, Pai, desde o início desse ano, com esse novo estudo que a gente está tendo. Obrigado, Pai, porque o Senhor é perfeito em todas as coisas. Amém. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Abre a porta, ele entrou em casa. Estou em obras e esta morada um dia será perfeição. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos, não. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. A minha janela são esses olhos que brilham. Uma coisa ela mostra, quem a ilumina é o meu amado, mudando as coisas de lugar. Dentro de mim, dentro de mim, e eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. E eu sou casa, e eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Lá fora é frio, lá fora é medo, é alto de monte, um deserto vazio, morando em mim. Tu me aqueces, me ensina a ser livre, Santo Espírito me enche de alegria. E eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. E eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Mais uma vez. E eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim, dentro de mim. Amém. Você já está inscrito em nosso canal do Telegram?
Continuaremos utilizando a lista de transmissão do WhatsApp, mas além de limitada no número de participantes, misteriosamente algumas mensagens não são entregues. Acesse o endereço abaixo e inscreva-se em nosso novo canal de comunicação. O controle sobre o recebimento de mensagens é maior, sua privacidade garantida e você terá a certeza de ser informado de toda a nossa programação. Olá, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao culto da Igreja Sal da Terra Manifesto, nosso culto que acontece sempre aos domingos, a partir das 17 horas, 100% voltado para o online e presencialmente, como a gente vai falar daqui um pouquinho, a partir das 19 horas aqui na cidade de Uberlândia. Um abraço para todos aqueles que fazem parte da cidade de Uberlândia e que por alguma razão ainda não puderam, né, ou fazem parte de grupo de risco, dificuldade de mobilidade, ou simplesmente estão aqui nos conhecendo, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso culto online. E também para todos aqueles que são de outras localidades, nós estamos aqui trabalhando também para poder oferecer conteúdo, palavra de Deus, para abençoar a sua vida, beleza? É isso daí, vamos para os nossos avisos antes da gente entrar na temática de hoje diretamente. Então, primeiro aviso que a gente tem aqui, deixa eu ver o que é que nós preparamos. Primeiro aviso com relação aos nossos pequenos grupos. Eu estou com um probleminha aqui no disparar dos textos, então tem que ficar olhando para lá para ver se está indo. Então, nossos pequenos grupos, você já faz parte de um pequeno grupo. Se você não faz parte, você está convidado a vir conhecer mais, saber mais a respeito, vir estudar a palavra de Deus junto com a gente. Nós acreditamos que é muito pouco quando você apenas assiste um culto aos domingos, você apenas recebe a mensagem que está sendo ministrada de uma maneira unidirecional. Quando nós podemos encontrar um ambiente para compartilhar da nossa vida, com certeza essa experiência é enriquecida e é isso que nós queremos oferecer para todos vocês. Então venha fazer parte junto com a gente, é só você acessar esse endereço aqui, ó, pg.saldaterra.org, ver qual dia, horário e perfil que tem mais a ver com você e mandar uma mensagem para se informar a respeito dos detalhes. Beleza? Venha participar junto com a gente, temos inclusive um pequeno grupo para aqueles que são de outras cidades. Deixa eu ver o que mais nós temos de aviso com relação ao nosso culto presencial, como a gente fala todas as semanas. Então, para quem está na cidade de Uberlândia, esse nosso culto é sempre agora às 17 horas e acaba antes das 18, né? Acaba um pouco antes das 18. A ideia aqui é ser mais rápido mesmo. Mas se você é daqui, você pode participar com a gente presencialmente. É óbvio que o presencial, né, dá uma experiência até mais profunda, mais íntima, é uma experiência onde nós podemos ter comunhão além daquilo que as limitações da internet nos oferecem. Então, se você quer fazer parte disso, o que é que você faz? Terminando aqui, arruma suas coisas, Avenida Paz Leme, número 1020, no bairro Martins, a partir das 19 horas. É sempre o tempo aqui da gente juntar, catar as coisas e correr e ir para lá para estarmos todos juntos. Beleza? Creio que de avisos é só isso, então vamos diretamente para a palavra, vamos para aquilo que nós preparamos para o dia de hoje, beleza? Então, meus irmãos, tema de hoje, vamos falar sobre entender a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus. Será que nós realmente entendemos a palavra de Deus? Será que a nossa postura diante da palavra de Deus é uma postura de coerência? Será que nós realmente somos os caras como a gente acha que é? Que eu vou falar um negócio para você, a arrogância é mato entre nós, eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. O que eu vejo constantemente é que na medida em que a gente vai se tornando velho no nosso tempo de fazer parte de uma comunidade, né, infelizmente nós também nos tornamos arrogantes. Isso é muito ruim. Isso é ruim por quê? Porque muitas pessoas que eu acredito que eram muito melhores do que nós, tinham inclusive mais conhecimento, mais diplomas, mais gabarito para poder conhecer ou falar a respeito das coisas de Deus contida nas Escrituras. Essas pessoas foram inclusive censuradas por Jesus por conta dos seus posicionamentos. Então, será que nós não estamos incorrendo no mesmo erro dessas pessoas quando nós nos portamos diante da palavra a partir da arrogância de acreditar que já não há nada a ser entendido, que nós já compreendemos tudo, que todas as coisas que Deus está falando
já são tão óbvias para nós que nós podemos nos portar até mesmo com desprezo toda vez que alguém vai pregar um texto que a gente já conhece, ou quando alguém vai pregar um texto que a gente acha que já compreendeu completamente. Então eu gostaria de falar a respeito disso. Duas coisas que eu gostaria de dizer, antes da gente entrar até no texto bíblico mesmo, e em exemplos mais práticos com relação ao que a Escritura traz para nós, eu gostaria de contar dois testemunhos, um dos quais eu já contei aqui em outras circunstâncias, mas eu creio que tem tudo a ver com a mensagem que nós preparamos para essa semana, né? O primeiro, que uma das coisas que mais me surpreendeu na caminhada de fé foi exatamente fazendo parte de pequenos grupos, onde havia pessoas com bem menos instrução do que eu ter o privilégio de aprender com pessoas que eu acreditava que não tinham absolutamente nada para ensinar para mim. E por que eu gosto de enfatizar esse tipo de exemplo, esse tipo de testemunho? Porque eu vejo que essas pessoas no convívio da jornada comunitária foram um instrumento de Deus para trabalhar no meu entendimento, no meu coração, a minha postura equivocada com relação à arrogância que eu tinha de acreditar que por conta do estudo que eu tinha, ou da capacidade crítica, ou da habilidade de ler, ou da maneira pela qual eu consigo me postar diante do texto sagrado, eu era melhor do que as demais pessoas. É claro que a gente não usa exteriormente, né, esse tipo de expressão. A gente não fala que se acha melhor do que os demais, mas sejamos sinceros, no nosso coração, no nosso íntimo, muitas vezes é isso mesmo que a gente acha. A gente começa a achar que nós somos bons demais, que nós somos melhores que os demais. Então eu fui tratado por Deus com relação a pessoas que até mesmo quando iam fazer a leitura da Escritura, catavam milho, era difícil demais ler texto junto, com uma pessoa que mal consegue proferir as palavras. As traduções da Bíblia eram um negócio assim muito sofrível, então a gente dependia de ficar usando dicionários para conseguir compreender as palavras difíceis. Então era um negócio muito mais difícil do que com certeza aquilo que nós vivemos hoje. E aí o que acontece? Acontece que ainda assim eu tive o privilégio de aprender coisas que dizem respeito muito mais à profundidade da mensagem de Deus do que eu conseguiria alcançar sozinho na minha jornada individual de leitura do texto, de estudo da palavra. Então, será que nós estamos nos portando com relação à palavra, compreendendo que aquilo que nós entendemos, esse entender da palavra, vai além daquilo que seja apenas uma capacidade intelectual, uma capacidade de estudo? Isso é muito sério. É óbvio que eu não estou dizendo também que o negócio vai vir tudo do místico caindo do céu, né? Nós vemos de maneira muito prática que o Senhor nosso Deus utiliza principalmente, né, aquilo que são as coisas que nós estudamos, aquilo que obviamente nós nos dedicamos a conhecer, né? Ninguém vai pregar uma mensagem que não estudou, ninguém vai pregar uma mensagem que não recebeu do próprio Deus, e Deus fala com a gente através da palavra, certo? Mas ainda assim, mesmo que você ache que uma pessoa, só porque ela tem menos instrução que você, ela não tenha nada a acrescentar no seu entendimento da palavra de Deus, eu penso que nós precisamos rever o nosso posicionamento, pois não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam, tá? O segundo exemplo que eu gostaria de citar é com relação a uma experiência que eu já contei aqui anteriormente em outros cultos, né? Acerca de um momento na minha vida em que eu também estava de saco cheio de ouvir pregações de pastores que eu dizia que eram muito repetitivos. E de fato existem pessoas que são prolixas, pessoas que às vezes pegam uma ideia que daria para desenvolver muito melhor, e o cara fica sempre macetando naquela mesma coisa, ele não sai de lugar nenhum e parece que não chega em lugar nenhum, né? E aí o que acontece? Acontece que a gente vai ficando de saco cheio e nós já não damos a nossa devida atenção na ministração da palavra quando essas pessoas estão ali no púlpito, né? Porque a gente acha também que já não há mais nada para ser aprendido. Então, se por um lado a gente desprezava, no primeiro exemplo que eu citei, pessoas que têm menos estudo, supostamente menos capacidade intelectual do que a gente, por outro lado, pode ser que às vezes você esteja falando de alguém que até tem estudo, que até tem mais conhecimento, mas essa pessoa, por alguma razão, não possui uma grande habilidade, né? Não é a pessoa mais apta no sentido de comunicar o conhecimento que tem
de forma a fazer com que isso se torne interessante para aqueles que estão assistindo à pregação. Mas ainda assim, eu também fui confrontado com relação a essa situação, esse posicionamento, quando numa situação específica, naquela ida à lanchonete, né, isso bem antes desse período de pandemia e tudo mais, há muitos anos atrás, mas bem antes desse período todo de restrição que a gente tem a se juntar, quando os crentes no final do culto iam todos para a lanchonete, e aí então um novo convertido, alguém que estava há pouquíssimo tempo na igreja, fala aquela frase célebre que eu já contei aqui para vocês, né? Alguém que diz assim, olha, Deus falou muito comigo através da palavra no culto de hoje. E aí, obviamente, eu me senti até agredido por essa fala, né? Por quê? Porque eu, sendo irônico como sou, sendo uma pessoa ácida como eu sou em muitas situações, comecei então a provocar esse novo convertido dizendo, então Deus falou com você? Então conte para mim o que é que Deus falou com você através dessa pregação. Na verdade, o que eu estava fazendo era já emitindo, né, um parecer a respeito da pregação, dizendo que dali não ia sair grande coisa, né, e que esse novo convertido estava falando era bobagem, né. E aí o que aconteceu? Essa pessoa falou realmente aquilo que ela conseguiu alcançar, perceber a partir de uma pregação supostamente ordinária, onde então a sensibilidade de um novo convertido trouxe a possibilidade de que essa pessoa enxergasse o extraordinário. Por que eu quero chamar a atenção com relação a esses dois exemplos? Porque o que nós vemos nas Escrituras é exatamente dois tipos de posicionamento. O posicionamento daqueles que acreditam que não tem mais nada a aprender e o posicionamento daqueles que se relacionam com a palavra de Deus com a devida reverência, entendendo que sempre há algo a aprender, sempre há algo que nós devemos buscar da parte de Deus e até mesmo nas nossas relações nós precisamos de humildade para que a gente não despreze aqueles que são enviados por Deus para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa edificação. Inclusive, quando falamos a respeito disso, né, talvez há uma grande quebra de paradigma na obra de Cristo Jesus, no tempo em que nós estamos vivendo, e que muitas vezes nós desprezamos, né? No Antigo Testamento, Deus falava especificamente através de oráculos, de profetas, falava através de algumas pessoas especiais que recebiam então do Espírito Santo, e essas pessoas tinham uma missão de vir e comunicar uma mensagem extremamente específica. Mas o próprio livro de Hebreus, né, a carta aos Hebreus, começa dizendo que, havendo Deus falado de muitas formas na antiguidade, Deus agora falou por último através do seu Filho. E é exatamente isso que nós temos registrado na palavra de Deus, ou seja, nós agora temos esta revelação trazida para nós de uma maneira até muito mais direta, de uma maneira muito mais precisa. E o problema desta ministração não estar agora em uma pessoa, mas estar na palavra de Deus que foi confiada à igreja, é que nós também temos um conceito de sacerdócio universal, onde, na verdade, todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, estes possuem a responsabilidade de ser instrumento para a edificação do próprio corpo de Cristo. Ou seja, eu não apenas agora recebo conhecimento, recebo informação acerca daquilo que é esta vontade de Deus que nós estamos falando aqui da Escritura, como também eu tenho o dever de ministrar isso para a vida dos demais. E é fato que não existe absolutamente ninguém no reino de Deus que tenha recebido tão pouco que não tenha tal responsabilidade. Então não dá para a gente pensar mais a respeito do aprender a palavra de Deus, né, do compreender essa palavra, achando que isso é privilégio de algumas pessoas especiais. Aliás, eu até gosto de chamar a atenção para isso quando a gente olha para o Antigo Testamento, vendo que muitas vezes os próprios profetas que foram utilizados pelo Senhor para trazer uma mensagem ao povo de Deus, esses caras nem sempre compreenderam toda a dimensão da mensagem que receberam. Então eles simplesmente foram fiéis naquilo que é a incumbência que lhes foi dada e obviamente isso se traduziu em honra da parte de Deus para com a vida de cada um desses profetas. Aí nós chegamos num momento em que Jesus entra na história, em que Jesus se faz carne, se faz homem como um de nós, e uma coisa muito interessante acontece. Havendo Deus falado de tantas formas e agora ele fala através do Filho de Deus,
Jesus manifesta sinais extraordinários, uma postura de coerência extraordinária, e Jesus faz uma coisa que inclusive é um pouco do que nós vamos ler aqui hoje, né? Que é constrangedora para os religiosos do seu tempo, né? Jesus não tira coelhos da cartola, Jesus não fica citando coisas que ninguém conhece, Jesus não precisa de absolutamente nada além daquilo que já estava nas Escrituras, na mão dos religiosos do seu tempo. Então Jesus cita textos conhecidos, Jesus cita preceitos que foram organizados inclusive pelo próprio grupo dos fariseus, ou seja, Jesus não precisa inventar nada. E ele então traz esta plenitude da revelação segundo o seu chamado, a sua própria natureza, afinal ele era Deus, e ele também é desprezado. Por que eu estou falando a respeito disso tudo? Porque no desafio de entender a palavra, a gente tem que parar para pensar se nossa postura diante então de tudo aquilo que nos está sendo oferecido na experiência comunitária e na relação com o texto sagrado, se nós não estamos fazendo a mesma coisa que os fariseus fizeram. Ou seja, achando que nós somos bons demais, que nós somos melhores que os demais, que nós somos essas estrelinhas especiais que Deus colocou aí sobre a face da terra e que, de certo modo, a gente entende a palavra melhor do que todos os demais mesmo, que nós entendemos todas as coisas. Por que eu digo isso? Porque a nossa postura, quando a gente toma esse tipo de posicionamento, não é absolutamente diferente em nada daquilo que eram os religiosos do tempo de Jesus. E Jesus bate nesses caras com força. Jesus diz que eles tentam anular de fato a palavra de Deus pelas suas tradições. E as suas tradições são fruto exatamente das suas interpretações em cima do texto. Quando falamos de palavra de Deus, o que nós temos que compreender sempre é que a minha opinião pouco importa, a sua opinião pouco importa, o que realmente importa é a opinião de Deus a respeito daquilo que são todas as coisas que nos foram confiadas. Então nós deveríamos nos colocar diante do texto sempre com a devida reverência, nós deveríamos nos colocar diante uns dos outros com a devida reverência àquilo que Deus pode fazer através da vida dos irmãos e daquilo que eu deveria estar fazendo pelos irmãos, né? De modo que a gente não perdesse a oportunidade de ser edificado e de também edificar segundo a vontade de Deus. E na dúvida a respeito daquilo que é a vontade de Deus, é uma pessoa que realmente tem zelo, tem respeito, tem coerência, uma pessoa que se porta de uma maneira correta diante daquilo que é o texto que está sendo oferecido, essa pessoa vai fazer algo muito simples. Toda vez, então, que ela tiver dúvida a respeito de como ela deve proceder diante de uma determinada situação, ela sempre vai procurar o posicionamento mais ortodoxo. Em outras palavras, ela sempre vai ler a Bíblia contra si mesma, ao invés de ler a Escritura buscando aquilo que lhe favoreça, aquilo que lhe seja mais conveniente e mais confortável. Essa postura glorifica a Deus, essa postura honra a Deus. Essa postura faz com que nós sejamos mais duros conosco, né? Mas ao mesmo tempo mais misericordiosos com os demais. Algo que os religiosos do tempo de Jesus não conseguiram viver, não conseguiam fazer. Então é mais simples do que a gente imagina. Infelizmente a gente é que vai complicando. E Jesus, embora ele utilize de elementos que são muito comuns à vida nas circunstâncias em que ele está ali andando no nosso meio, andando no meio das pessoas, para pregar, para trazer a sua mensagem, não podemos acreditar também que uma leitura simplória, onde a gente fica apenas na superficialidade do que o texto está trazendo para nós, isso seja tudo que Deus quer falar para nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu já disse, há muitas pessoas que começam a acreditar que já entenderam tudo a respeito das passagens bíblicas e essas pessoas desprezam como até mesmo histórias, as mais simples, as parábolas, as coisas que são narradas nos evangelhos e nas demais cartas, que isso não tenha mais nada a agregar na nossa vida. Tem gente que acredita que até mesmo decorar o texto já faria com que você então se tornasse sábio o suficiente para não ter absolutamente mais nada para aprender
em cima disso daí. E isso tudo é arrogância, isso tudo é um grande equívoco, isso tudo nos faz parecer muito mais com os fariseus, com esse povo que acabou por ser rejeitado pelo Senhor Jesus por conta da sua hipocrisia, do que propriamente com um legítimo discípulo de Jesus. E reconhecendo as suas limitações e as suas misérias, reconhecendo a sua falta de habilidade para alcançar toda a dimensão dessa revelação, se coloca diante do texto, diante da Escritura e principalmente diante da vida, diante dos irmãos, da igreja, com a devida humildade, com a devida reverência, pedindo sempre que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida para que haja a plena iluminação, a gente possa desvendar, a gente possa entender a palavra em tudo aquilo que a palavra tem para trazer para nós, tá? Então parece simples, parece óbvio, mas vamos ser honestos, meus irmãos. O nosso coração se inclina sempre para acreditar que a gente sabe mais do que nós realmente sabemos. E se existe uma coisa que é um fato, é que infelizmente os nossos julgamentos, quando eles são conclusivos demais acerca de uma determinada coisa, há em nós a ignorância a respeito do fato de que nós, na verdade, conhecemos apenas aquilo que, de certo modo, são as variáveis que nós alcançamos. Você, na sua caminhada de fé, já teve um choque de realidade com relação a um texto muito conhecido na sua caminhada? Eu já tive várias vezes esse tipo de experiência. Algo que eu acreditava que eu sabia em toda a profundidade do que o texto trazia para nós, e aí então você leva literalmente um murro na cara na medida em que isso lhe é desvendado com um pouco mais de profundidade. E de fé em fé, nesta jornada onde nós vamos prosseguindo em conhecer a Deus, e então na medida em que recebemos esse conhecimento, nós nos tornamos aptos a repartir isso com os nossos irmãos, nesta maneira de caminhar, Deus é glorificado e a gente não se torna incoerente, não nos tornamos parecidos com os fariseus, muito pelo contrário, nos tornamos aqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus e que estão aptos aí a ensinar as pessoas a viverem de acordo com a vontade de Deus. E o texto que eu separei para a gente ler aqui hoje, o texto que inclusive nós estudamos ao longo da semana nos nossos pequenos grupos, é uma parábola que fala, inclusive, a respeito de coisas que apontam para essa ideia, né? A respeito de pessoas chamadas por Deus, vocacionadas por Deus, mas que ainda assim você começa a ver que no final das contas elas não têm absolutamente nada a ver com os interesses do próprio Deus no serviço que lhes é confiado. Será que nós somos esse tipo de gente? Então que haja em nós verdadeiro arrependimento, caso seja essa a nossa situação, para que nós possamos ser encontrados caminhando sempre de maneira digna, conforme a vocação que recebemos da parte de Deus. Beleza? Então vamos para o texto bíblico. O texto bíblico que nós vamos ler está aqui em Marcos capítulo 12, verso de 1 a 9. Eu tive que dar uma diminuída no texto aqui, porque senão ia ficar grande demais. Hoje, como a letrinha está miúda, deixa eu abrir na Bíblia de papel mesmo, né? Porque nem de óculos eu estou enxergando esse negócio aí na tela, tá? Marcos capítulo 12, verso de 1 a 9. Vamos lá, vamos percorrer o texto aqui e comentando aquilo que o texto traz para nós. Então diz assim: depois Jesus começou a falar-lhes por uma parábola e dizia: um homem plantou uma vinha e pôs uma cerca em volta dela e construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores e depois ausentou-se do país. Poxa, o que essa história está trazendo para nós, né? Então, olha só, Jesus está usando elementos que são típicos do momento em que essa parábola é proferida, e esses elementos, embora parecem naturais, eles possuem uma conexão profunda com aquilo que é a própria obra de Deus sobre a face da terra e a expressão da vontade de Deus em tudo aquilo que nós estamos vivendo. Afinal, quem é o homem que planta uma semente que produz a vinha, então produz a uva e que vai produzir o vinho, né? Que é a verdadeira alegria, é o espírito, é a plenitude, representa todas essas coisas.
Quem é este homem senão o próprio Deus, né? E que momentaneamente se ausenta do nosso país, né? Se ausenta da nossa realidade. Quem é este homem senão o próprio Deus, né? Então aqui nós podemos às vezes ficar pensando apenas na relação com o trabalho, nós podemos pensar apenas na relação com a justiça, mas a gente vai ver que é uma relação aqui que, embora trate todos esses assuntos também, está falando da relação do próprio Deus com aqueles que receberam uma incumbência. E quem são essas pessoas? Esses daqui, de maneira específica, eram os homens religiosos ali no tempo de Jesus, mas obviamente estas palavras se estendem também a nós, se nós considerarmos que agora não existe, como eu já falei, uma classe sacerdotal específica, mas essa vocação foi expandida para toda a Igreja de Cristo, todo aquele que confessa Cristo como seu Senhor e Salvador. Tá bom? E o texto continua. No tempo da colheita, lembre-se que Jesus falou, né? Que era para a gente olhar e perceber que os campos já estão brancos. Ou seja, uns dirão, né? Falta tantos meses para a colheita. Mas Jesus está dizendo, olha, levanta aí os seus olhos e olha direito, porque o tempo da colheita já está chegando, já é agora. E aí, então, o que a gente deveria é orar para que o Senhor mandasse mais trabalhadores para que trabalhassem nisso, né? Então, no tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. O que eu acho interessante com relação a esta vocação específica desse trabalho é que a gente começa a ver que de fato Deus, né, se alegra conjuntamente, ou seja, ele tem parte naquilo que é o fruto deste trabalho, dessas sementes que ele mesmo deu, dessa terra que ele mesmo proveu, destas condições e dessa vocação que o próprio Senhor colocou na nossa vida como uma meta a ser alcançada, né? Deus é participante do fruto da vinha, ou seja, da alegria, que é aquilo que é o resultado final de uma jornada quando nós cumprimos uma vocação da parte de Deus. No entanto, Deus, tendo parte nisso, isso não exclui de modo nenhum a clara compreensão de que talvez até mesmo o maior benefício, a maior parte, quem usufrui é exatamente aquele que está incumbido no trabalho, aquele que está à frente desse próprio processo. Ou seja, tudo aquilo que Deus nos leva a viver, tudo aquilo que é o processo desta existência enquanto nós estamos aí trabalhando para a glória de Deus, isso glorifica a Deus, Deus tem parte em toda a alegria que é fruto deste empenho, mas sejamos honestos, nós também fomos levantados por Deus para termos o privilégio de usufruir, de viver todas essas coisas em sua ali plenitude, né? Em sua forma mais graciosa, ou seja, é um prazer usufruir daquilo que é o fruto do trabalho com aquilo que é esse chamado, esta vocação de Deus. Então, quando nós vivemos com Deus, faça as contas dentro da sua existência. Será que você glorifica a Deus e você também recebe o suficiente para viver esta alegria de modo que a sua jornada, a sua experiência, a sua caminhada seja um testemunho dessa alegria a Deus, que vem de Deus, né? E as pessoas possam glorificar a Deus apenas de olhar para nós, olhar para a nossa maneira de viver, olhar para esta alegria que nós usufruímos no Senhor. É simples, né? Nós é que complicamos toda essa jornada. Mas aí o que acontece? Verso 3, mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo e a este mataram. E muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. O que é essa história? É exatamente todo o resumo é o resumo de todo o Antigo Testamento, onde a gente vê que o Senhor nosso Deus, né, não apenas confiou a terra, confiou uma vocação para o trabalho, confiou as sementes necessárias para que esta alegria pudesse ser o resultado do nosso trabalho, do nosso empenho,
sendo que é Deus que dá o crescimento dessas sementes, mas o próprio Senhor Deus mandou aqueles que são os seus mensageiros, para que a gente tenha uma relação com esse trabalho, que seja uma relação correta, uma relação justa. A alegria, as bênçãos que o Senhor proporciona como fruto desta relação que nós possuímos com Ele próprio, isso não é feito para que a gente usufrua sozinho. Isso é feito para que a gente possa usufruir com o próprio Deus e, consequentemente, uns com os outros. Então, o que acontece? O Senhor enviou ao longo da história do povo de Deus profetas, homens e mulheres vocacionados a chamar então os homens e mulheres de Deus à prudência, retornarem ao caminho do Senhor, retornarem a uma maneira de viver que glorifica a Deus, né? Para que então esta alegria, este fruto da vide, pudesse ser partilhado com Deus, uns com os outros, que Deus fosse glorificado através do nosso viver. O que aconteceu? Esses caras rejeitaram esses profetas, rejeitaram os homens e mulheres de Deus. E como eu citei os exemplos para vocês no começo, o que eu creio que acontece na nossa geração é que nós rejeitamos as coisas simples que nos são oferecidas quando a gente começa a pensar na nossa experiência de fé. Então, se eu trouxer para você o grande pregador, o cara que é o mais famosão das internets, né? O cara que tem bilhões de seguidores intergalácticos aí na internet, você dá atenção. Mas quando eu cito para você alguém que é desconhecido, alguém que não é o cara famosão, o cara que tem milhares de seguidores aí na internet, nós dificilmente damos atenção àquilo que está sendo dito. E isso é muito pobre, porque o que deveria ser uma referência que faz com que a gente dê mais ou menos atenção a uma determinada ideia, é se ela está ancorada na palavra de Deus, ao invés de estar ancorada naquilo que são as nossas percepções e as nossas construções humanas. Então, se o fulano, o famosão, falou ou deixou de falar, isso pouco importa. Se isso está alinhado com a palavra de Deus, isso é o que realmente importa. Então, tá vendo como nós desprezamos muitos desses homens que são enviados por Deus, esses servos do Senhor, que nos chamam agora para que a gente possa retornar à prudência e numa relação correta com o trabalho e com as sementes que nos foram confiadas, a gente possa se alegrar com Deus e não se alegrar a partir das bênçãos de Deus, mas colocando ele para segundo plano. É isso que os homens religiosos fizeram no passado e infelizmente eu acredito que isso é algo que pode e acaba sendo, né, uma realidade no contexto de todos nós, quando nós achamos que nós já entendemos tudo a respeito da palavra, que não há mais nada para ser aprendido. Verso 6, restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Então esse Senhor, que é Deus, né, e que vê que foi desprezado naquilo, então que trouxe como mensagem para que essa alegria fosse partilhada, esse fruto fosse partilhado, não apenas como usufruir da bênção da missão que nos foi dada, mas de uma relação com aquele que é dono de todas as coisas. Então o Senhor, no final das contas, manda o seu filho. E aí o que acontece? Neste exemplo específico, né, diz, por fim mandou o filho pensando, o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Então o que acontece aqui no meio dessa história? Isso aqui pode parecer apenas um exemplo que aponta então lá para o que os judeus fizeram com o Cristo, com o Messias, que foi enviado e que foi desprezado, e que esses caras tentaram então tomar, né, aquilo que seria o lugar do próprio Cristo na história da fé ali naquele momento. Mas deixa eu dizer uma coisa, isso aqui está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Por quê? Porque toda vez que muitos de nós tentam se portar agora numa relação de espiritualidade, onde a gente quer usufruir de tudo aquilo que são essas bênçãos de Deus, mas nós não aceitamos a ministração da simplicidade das coisas de Deus, através daqueles que são enviados por Deus
para a nossa edificação, nós estamos rejeitando exatamente essa obra de Cristo em nosso favor. Talvez o que os judeus fizeram tenha sido algo mais explícito, algo mais radical, na perspectiva de rejeitar o Cristo encarnado, né? Aquilo que é o Filho de Deus manifesto na forma de uma pessoa. Mas agora, olha o tamanho do problema. O problema é que Cristo se move, age, é visto, se relaciona, intervém na nossa existência através de um corpo levemente diferente daquele que a gente vê aqui testemunhado no Evangelho de Marcos e nos demais evangelhos. Se aqui Cristo tinha como forma um corpo, carne, que teve furo nas mãos, né? Que o próprio Tomé, duvidando disso, Jesus teve que mostrar para ele esses furos. Agora, o corpo de Cristo, que interage com a gente e que então nos constrange para que a gente tenha uma relação saudável com aquilo que é a vontade daquele que nos chamou para o trabalho, que nos deu as sementes e que agora quer usufruir disso tudo, do seu jeito, com a sua porção, e não quer que a gente se corrompa com o todo, sem essa relação saudável com ele. O corpo de Cristo é a igreja. E o que é a igreja? É a instituição? Não. É o CNPJ? Claro que não. A igreja é a liderança? Muito menos. A igreja são as denominações? Claro que não. A igreja é a totalidade daqueles que professam o nome de Cristo Jesus, todo aquele então que faz parte desse corpo místico, que se manifesta inclusive através de todas as formas organizadas que a gente citou aqui anteriormente. Quando então uma expressão daquilo que é este corpo de Cristo, ou seja, um irmão que crê em Jesus, que crê na Escritura, que reconhece a sua finitude, mas que compreende essa vocação de vir e trazer uma mensagem para me chamar agora à coerência, para me edificar de alguma forma, mesmo que esse irmãozinho seja uma pessoa de pouco estudo, de pouco conhecimento técnico, né? Uma pessoa de pouca capacidade intelectual, quando esse irmão cumpre o seu chamado e vem então trazendo aquilo que o Senhor lhe concedeu para que fosse repartido com a minha vida. E eu rejeito isso porque eu quero ter uma relação com as coisas de Deus do jeito que eu quero e não do jeito que necessariamente Deus está utilizando coisas simples para ministrar na minha vida. Eu acredito que nós não estamos fazendo algo diferente do que foi feito aqui nesse texto. Então, meus irmãos, entre nós, há aqueles que de fato respeitam, né, a Cristo, quando respeitam o corpo de Cristo na ministração da mensagem até a nossa vida. E o corpo de Cristo são os irmãos. E existem também entre nós aqueles que continuam a rejeitar a Cristo quando rejeitam aquilo que é este mover de Deus através dos irmãos em favor da vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa maneira de caminhar. Então nós não estamos distantes disso que nós estamos experimentando aqui. E esse texto tem, né, um apontamento escatológico aqui, terrível, né? Um apontamento escatológico que aponta para as últimas coisas, muito duro, muito incisivo. Diz assim no verso 9, que fará, pois, o dono da vinha? O que vai fazer o dono de todas as coisas? O dono de todas as pessoas, o dono de toda a terra, o dono de todas as sementes, o dono de toda a planta, que ele mesmo deu vida, deu crescimento, ele mesmo que trouxe isso à existência para que houvesse entre nós alegria plena. O que fará, né? Ele virá e exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Olha que palavra dura. Então, muitas vezes eu acredito que há coisas que nós estamos vivendo de maneira até medíocre na nossa caminhada, simplesmente porque a gente começa a achar que nós temos direitos
que nós temos privilégios, que nós temos as coisas que são essas bênçãos de Deus na nossa existência como algo inerente ao nosso próprio ser ou à nossa própria capacidade. Nós acreditamos que nós temos direito de alguma coisa, né? E nós não reconhecemos que Deus trabalha sempre, né, as suas virtudes através de nós, mas em favor daquilo que é este seu plano maior, no qual esta alegria existe para ser partilhada, e partilhada inclusive com o próprio Deus. Agora, não pode haver alegria plena em nossa caminhada se aquilo que nos está trazendo alegria não é algo que seja algo que o próprio Deus comungaria e reconheceria como verdadeira alegria. Pode ser que a nossa vida está fundamentada em coisas que não glorificam a Deus de fato. Então, como a gente pode ter a cara de pau de dizer que Deus está nesse negócio, se Deus não tem tempo a perder com aquilo que às vezes nós colocamos como alvo principal da nossa existência? Então, tá vendo, meus irmãos? Entender a palavra é simples, principalmente quando você busca trazer isso para a sua própria realidade. E entender a palavra pode se tornar algo muito complexo quando a gente começa a endurecer o nosso coração e acreditar que já não há mais nada para se aprender em cada pequena passagem, em cada texto, em cada coisa que a Bíblia traz para nós e que a gente poderia encarnar na nossa própria jornada. Então, que nós possamos nos colocar diante de Deus, nós possamos, reconhecendo aí as nossas limitações, reconhecendo as nossas dificuldades, reconhecendo a dureza do nosso coração, nós possamos clamar a Deus agora que traga ao nosso coração humildade. E mais do que isso, que o Senhor possa nos converter uns aos outros na perspectiva de que nós possamos nos permitir sermos abençoados com aquilo que são essas riquezas que o Senhor tem depositado na vida dos nossos irmãos. Que a gente não ache que não há mais nada a entender a respeito da palavra, mas que nós possamos, sempre com a devida reverência, estar vivendo de uma maneira que sejamos pessoas ensináveis, pessoas que se permitem serem ministradas pelo Espírito Santo de Deus e pelas pessoas que o Senhor coloca na nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar então. Vamos clamar para que o Senhor trabalhe no nosso coração. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, mais uma vez nos apresentamos aqui na sua presença, reconhecendo a dureza do nosso coração com relação a isso que nós falamos acerca de entender a palavra, reconhecendo que muitas vezes a gente acha que sabe tudo, que entendeu tudo, que não há mais nada para aprender. Senhor, perdoa-nos, nos faz ter uma postura mais humilde, uma postura onde nós nos colocamos agora diante da sua palavra e diante dos irmãos, sempre com um espírito ensinável, um espírito que nos faça ter a possibilidade de aprender algo mais em cima daquilo que a gente porventura até já tenha aprendido muitas coisas. Que o Senhor continue a nos ensinar, que essa postura possa fazer, Senhor, com que a gente não apenas se alegre com o fruto do trabalho naquilo que o Senhor nos vocacionou, mas mais do que isso, que nós não sejamos aqueles que estejam sonegando essa alegria do trabalho para com as pessoas que estão trabalhando junto com a gente e mais ainda, não estejamos sonegando a sua porção, Senhor. Mais importante do que a gente se alegrar com as suas bênçãos, eu acredito que a gente viva de um modo que o Senhor se alegre com aquilo que é a nossa maneira de existir, a nossa maneira de agir. Que isso seja uma realidade em todos nós, que o Senhor possa trabalhar isso na nossa vida, na nossa existência, em nome de Cristo Jesus. Amém. É isso aí, meus irmãos. Uma boa semana para vocês. Deus abençoe e nós nos vemos ao longo aí dos dias nas nossas programações. Valeu, até mais e tchau!